Ele sim quer ter uma comunhão, mas ele não força isso. Ele não chega e ele ordena, busque esse homem. Ele não chega e ordena, cortem a árvore. Mas ele diz para o próprio Zaqueu: desça depressa. Essa comunhão, essa transformação, ela vem do Senhor, mas ela depende também da minha vida, da minha intimidade com o Senhor. Então esse encontro de Jesus com Zaqueu transformou a sua curiosidade em realidade. A segunda transformação que Zaqueu sofreu foi da centralidade, sua centralidade em disponibilidade. Por favor, gravem bem. Centralidade em disponibilidade. Ele vai dizer o seguinte após o contato com Jesus em casa: quando a graça de Deus invade o seu coração, ele deixa de ser o centro das atenções, ele deixa de ser o centro dos seus bens, da sua vontade, ele deixa de ser o centro egoístico que abrange grande parte da sociedade hoje, e ele vira e diz para Jesus: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Aquilo que até agora eu tenho sempre guardado comigo, aquilo que eu tenho sempre trazido para a minha própria pessoa, agora eu quero tirar de mim e dar aos pobres. A ação de Jesus na vida de Zaqueu transformou algo que ele tinha para si como centro de tudo em agora olhar para os necessitados e distribuir, disponibilizar os seus bens em favor daqueles que careciam e que precisavam. É um ato de conversão, é um ato de desprendimento, é um ato em que você começa a olhar as pessoas não mais numa visão humana, mas numa visão de Deus. Ele agora não vê mais a sua necessidade, não se importa com as outras pessoas, mas ele vê a necessidade que o rodeia. E Jesus sempre trabalhou isso na vida dos discípulos e a nossa vida pela palavra de Deus. E isso aqui, eu estou falando apenas no sentido de bens materiais, mas muitas vezes nós somos egoístas e centralizamos também até a própria salvação. Nós não compartilhamos da salvação, nós não compartilhamos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Nós ouvimos de um acidente, de alguém que morreu, e ouvimos a triste palavra às vezes assim: fulano de tal não prestava mesmo. E eu pergunto: o que eu fiz para que ele fosse transformado? Compartilhando, disponibilizando aquilo que está em mim. Ele tinha grande riqueza, ele agora distribui metade dos seus bens, porque Jesus transformou a centralidade de Zaqueu na disponibilidade para aqueles que precisavam, aqueles que necessitavam. Resolve dar aos pobres metade dos seus bens. E dica de passagem: quando alguém realmente mexe com o bolso, é porque houve conversão, porque o bolso seria o último lugar a mexer, muitas vezes. Mas nós temos aqui uma outra área, que aquele encontro transformou a sua vida. Primeiro, a curiosidade foi transformada em realidade. Depois, a sua centralidade foi transformada em disponibilidade. E em terceiro, a sua corruptibilidade foi transformada em honestidade. É difícil até acreditar que Zaqueu se tornou um homem honesto. Mas sim, e aqui quer dizer de caráter, e vai dizer assim: Senhor, além de dar aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Significa que Jesus, quando entra no coração pelo Espírito Santo, ele age plenamente, ele muda totalmente o caráter daquele em quem está, e agora essa pessoa passa a ter uma nova atitude diante da vida de pecado. Zaqueu possivelmente cobrava mais, Zaqueu possivelmente roubava, Zaqueu possivelmente extorquia, porque ele vai dizer se em alguma coisa, não quer dizer que ele estava, mas se em alguma coisa, porque é muito fácil roubar numa posição dele, como é muito fácil roubar também numa posição política privilegiada. E agora ele possivelmente
possivelmente tenha sofrido alguns problemas no seu caráter, tinha o seu caráter corrompido. Agora ele tem o seu caráter lavado pelo sangue do Cordeiro, que ainda aconteceria. Mas a presença de Jesus, o encontro de Jesus, transformou o seu caráter, e ele disse: eu não quero mais a minha velha vida, eu vou retribuir, eu vou consertar, eu vou mudar o meu pensamento, a minha ação, a minha atitude, e não quero que aquele que sofreu dano comigo fique no prejuízo. Por isso vou retribuir 4 vezes mais. Sabe que eu tenho o seu caráter transformado. E essa é a maior beleza do encontro com Jesus. Eu encerro a nossa meditação desta noite com algumas aplicações práticas para a nossa vida. Voltando às primeiras perguntas. Você tem apenas curiosidades a respeito de Jesus? Ou realidade, experiência? Você está apenas numa árvore para ver Jesus passar, num templo para contemplar as maravilhas de Jesus? Ou você tem comunhão com Ele e Ele vai com você após o culto para casa? Porque às vezes nós fazemos isso, né? Nós somos mestres disso. Nós chegamos aqui na igreja e louvamos, adoramos, cultuamos, exaltamos Jesus. Aí quando saímos ali, falamos com Jesus: agora fique, Senhor, aí até no próximo domingo, porque eu tenho que viver a minha vida lá fora. E aí começa a viver a minha vida. É só uma curiosidade. Mas Jesus quer pousar em tua casa. Jesus quer ir com você. Jesus quer ir com você.